Bom dia, vamos para as senhas diárias do dia de hoje. Senhas diárias mais ou menos. Como já disse numa gravação anterior, falta para a igreja um ritual, uma sugestão de ritual pessoal, coletivo, como se quiser. Não precisa ser no templo, mas uma liturgia para a pessoa, para a família ou para grupos, para a comunidade, se quiser, para este sábado de Aleluia. Hoje, então, as senhas diárias, os dia 8 de abril, sábado de Aleluia, são senhas e culto. Eu disse antes que o sábado de Aleluia fica meio num vácuo entre a sexta-feira da Paixão, que tem um assunto muito claro, e o domingo da Páscoa, da Ressurreição, que tem assunto muito claro. O sábado de Aleluia é meio um dia, ele é de vácuo. Acho que chamar de Aleluia não é bom, já fica muito naquela fuga da realidade de que tudo é festa e em Deus tudo é alegria. Não, tem a paixão, tem a realidade do pecado, tem a realidade do sofrimento, da tortura, do sofrimento que o pecado causa. Causou a Jesus, mas ele não causa só a Jesus. Jesus morreu para pagar este pecado e morreu contra o pecado, como sinal do reino onde não há mais pecado, onde há justiça, paz e alegria. O pecado é a própria injustiça, a própria destruição da guerra, da morte, que causa tristeza. Então Jesus morre contra a injustiça, a eliminação de pessoas, a morte, contra a eliminação da natureza também, contra a morte e contra o sofrimento, contra a tristeza. Mas no sábado de Aleluia é um momento assim onde se fica meio no vácuo entre a morte e a vitória sobre a morte. Liturgicamente pensando, claro que nós já sabemos da ressurreição, mas no sábado nós estamos ali entre a morte e a espera da vitória. É o 46º dia na Quaresma, falta um dia para a Páscoa, para a vitória. Estamos entre a crucificação e a vitória na ressurreição. E o título que eu dou para estas senhas, para esse quase culto, que é bom que não seja o culto completo, porque ele demonstra, assim, esse vácuo ali, esse estar no meio entre um e outro. E o título que eu dou para este sábado, digamos assim, é a experiência da carência, da espera, do preparar os perfumes, como as mulheres estavam fazendo para se despedir, para ainda preparar o corpo já morto de Jesus dentro de sua sepultura. E o subtítulo geral é O mundo chorará por pouco tempo. Essa é a esperança do reino de Deus, né? É isso que significa reino de Deus. A libertação do mundo, das pessoas e da natureza, de toda injustiça, dor, lágrima. É isso que diz lá no Apocalipse. O Apocalipse não fala do fim do mundo.
mas fala do novo mundo, como Deus quer. O novo mundo é possível. O primeiro versículo indicado, então, para este... Porque ele é meio sem as diárias, mas tem um texto de pregação, de reflexão, tá? Meio curto. O primeiro versículo vem do Salmo 40, versículo 2. Deus tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, podemos dizer assim, de uma noite escura, de um quarto escuro, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sim, eu sofro com essa crucificação, com as dores, com o sofrimento, mas tenho os passos firmes. Eu me alicerço no amor de Deus e aí eu sigo firme dentro desta realidade onde há pecado e sofrimento e contra esta realidade de sofrimento, ganância, ódio, desamor, preconceito. E o segundo versículo das senhas diárias para hoje vem de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Também Cristo padeceu uma única vez. Não que ele tenha sofrido uma única vez. Ele teve vários problemas na sua vida, várias vezes. Tem uma vez assim que diz, Cristo deu fora, porque a coisa estava muito ruim para ele. Sim, aconteceu. Mas uma única vez está se referindo à cruz, porque só padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Esse Deus já é libertador dos escravos, do reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morreu sim. O Espírito não continuou vivo, mas foi vivificado, venceu no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns pensam assim, ele pregou para outros mortos, mas entenda a morte como uma coisa um pouco mais ampla, tá? Esse negócio de entender céu lá em cima, inferno lá embaixo, não é assim. Leia bem a Bíblia. A oração foi escrita por Renate Schiller. Não sei quem é. Renate, até parece brasileira, Schiller, sobrenome alemão. Tá, não interessa. Mas a oração que ela escreveu é assim: os dias me parecem escuros e muitas vezes não enxergo-os. Digamos, Jesus pregou aos espíritos que não veem a luz, né? O Sheol, na tradução para o grego, significa um lugar. O lugar dos mortos, na Bíblia, significa o Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego. É um lugar que não tem luz, não tem som, entendeu? Os dias me parecem escuros e muitas vezes não enxergo luz. Deus ouve o meu lamento. Deus ouve o meu lamento, é uma oração. Se próximo de nós, não nos abandones. No esse sábado da espera pode significar esse lugar que a gente está meio sozinho, assim, se sente pouco abandonado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste?
Permite que em nós cresça a esperança, que a vida volte a conquistar seu espaço e que a madeira da cruz de Jesus para nós se transforme em árvore da vida. E o texto, o único texto para pregação e reflexão do dia, vem do Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 38 e 42. Depois disso, depois da crucificação, da morte de Jesus, José de Arimateia pediu a Pilatos, possivelmente para algum oficial da guarda que estava ali perto, poder pegar o corpo de Jesus, tirar o corpo de Jesus da cruz. José era discípulo de Jesus, mas secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, através de um guarda, um soldado, veio até a cruz e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes, nos evangelhos se lê sobre Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus na noite. Nicodemos levou bastante mistura de mirra e aloés. Eram assim ervas, eram perfumes. Esse aloé era uma madeira cheirosa. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em panos, juntamente com as especiarias cheirosas, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Vejo, nos outros evangelhos está escrito que José de Arimateia emprestou um túmulo seu, que jamais havia sido usado. Aqui não diz nada de que emprestou. Vejam como os textos são escritos de memória, então tem umas coisas que não são bem exatas. Isso não quer dizer que não é palavra de Deus, é inspirada por Deus. Mas não é texto historiográfico. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava ali perto, colocaram Jesus nele. Jesus morreu de verdade, eles carregaram o corpo morto e perfumaram, porque ele já estava um dia inteiro pendurado na cruz, já estava começando a feder. No sábado, as discípulas de Jesus também prepararam perfumes. Sim, o sábado é esse dia, ali entre a crucificação, corpo morto. No outro dia, domingo pela manhã, a surpresa, a morte não venceu. O amor vence o ódio. Em Jesus, no amor de Deus. Um bom sábado a vocês, significativo. Pense nisso, alimentem-se, não contra a consciência, consciente, sabendo que existe sofrimento, ganância que produz morte, existe ódio que produz morte e tortura. Mas o amor de Deus vence. Bom dia.